Olá, pessoal. Então, professor Luciano novamente aqui. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, né? Então, não vamos nos ater a demais coisas, vamos direto para o que nos interessa. Então, o que nós temos? Nós temos o nosso projeto, no último vídeo a gente criou o projeto a partir do Spring Initializer, a partir daquela página, né, do Spring Initializer, criou o projeto, ele já trouxe para nós uma Spring Boot rodando, né, e como a gente colocou lá nas dependências que nós iríamos estar utilizando o nosso Spring Boot Web, o Spring Web, né, no caso o Spring Boot Start Web, ele automaticamente, quando starta a aplicação, ele já starta para nós uma aplicação Tomcat, um Tomcat para nós, como a gente viu no último vídeo, né? Então, eu estou colocando startar aqui a nossa aplicaçãozinha, né? Ele já vai iniciar o Spring Boot, né? E junto vai, então, inicializar o Tomcat embutido, né? O Tomcat que está embutido junto do Spring Boot. Dessa forma, a gente chegou até aquela pagininha do localhost 8080, aonde ele retorna um erro de acesso. Bom, beleza, vamos continuar. Então, o que a gente fez? A gente só iniciou a aplicação subiu junto com o Spring Boot por causa daquela nossa dependência. Agora nós temos que começar a mapear essas dependências, né? Então, nós criamos um servidor Spring Boot, uma aplicação web Spring Boot, e nós temos que mapear através dos métodos, dos verbos HTTP, dos métodos HTTP, correto? Então, para nós fazermos nossos primeiros testes, vamos criar aqui, dentro desse package, já vamos criar, seguindo a nossa estrutura que nós vamos utilizar em nosso projeto. Então, aqui dentro do package raiz, nós vamos criar um novo package, então, new package, e o nome desse package vai ser controllers, que vai ser os pacotes, ou melhor, as classes e todos os nossos componentes referente à camada de controller da nossa aplicação, né? Então, aqui, dentro desse package de controllers, vamos criar uma classe, que vai ser a nossa classe de status, né? Podemos chamar assim, status controller, né? Que vai ser a nossa classe que vai ter um método básico ali de get status, alguma coisa assim, só para a gente testar, para a gente ter certeza que a nossa aplicação está no ar, né? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dizer que quem vai gerenciar essa classe vai ser o nosso Spring, certo? Nós temos que colocar uma annotation aqui dizendo, ó, Spring, essa classe aqui tu vai tomar conta dela. Então, quando precisar instanciar um objeto a partir dessa classe, quando precisar relacionar métodos métodos HTTP com os métodos Java desses objetos a partir dessa classe, nós temos que colocar uma annotation. A annotation específica para controlador de uma aplicação REST no Spring é REST Controller. É bem didático, né? Intuitivo, vamos dizer assim. Então a gente vai pegar ali, sempre utilizando o control espaço para ele fazer a importação automática para nós, né? REST Controller, certo? No momento que eu fiz isso, o meu Spring já vai estar começando a olhar essa classe. Então ele já vai instanciar um objeto a partir dessa classe e vai tratar, vai fazer o relacionamento, certo? Então o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa a gente já pode dizer, criar um método aqui, um string, pode ser o nome status mesmo, né? Ou get status, ok? E esse método aqui vai ser um return de aplicação está no ar, certo? Então, por enquanto, o que é? É só um método Java comum que retorna uma string. Só isso, não fiz nada. E eu esqueci um detalhe. Quando eu digo que esse cara vai ser uma controladora, eu tenho que dizer para ele qual que é o caminho que ele vai responder, qual que é o endpoint. Se eu deixar dessa forma, ele vai responder sempre no bar. Porém, é bom tu criar resources, né, recursos dentro da tua aplicação REST separados. Então, por exemplo, aqui a gente quer que quando o usuário tentar acessar aqui localhost // 2.8080 status, a gente quer que caia naquela controladora, certo? Então, o que eu faço? Eu faço um mapeamento. Eu digo que todas as requisições, então, request, né? Request map, então vou mapear as minhas requisições. Tudo que vier para o endereço status, não preciso botar o barra, tá? Se eu botar o barra vai funcionar. Mas tudo que eu acessar barra status vai cair nessa controladora, certo? O simples fato de eu fazer isso, vocês vão ver que não vai dar nenhum erro, né? Porém, ele não vai estar funcionando. Por quê? Porque eu disse que quando o cara acessar barra status aqui, em qualquer tipo de verbo, quando for isso aqui dali, eu disse, ó, qualquer tipo de requisição, seja get, post, put, delete, ele vai cair naquela controladora.
Só que daí eu tenho que mapear qual os métodos, né? Então, eu quero dizer que quando o cara acessar o barra status com o método get, né? Eu vou retornar esse método Java aqui. Então, vou fazer get mapping, certo? Get mapping. Se eu fizer isso, agora sim. Então, quando chegar a requisição barra status, o Spring vai verificar aqui dentro. Ah, é post? Bem, não vai fazer nada. É get, que está mapeado aqui, ele vai dar o return, a aplicação está no ar. Então, vou fazer aqui, ó, barra status, olha lá, a aplicação está no ar. Certo, pessoal? Bem simples, bem didático, bem intuitivo o Spring é nesse sentido. Aqui no Get Mapping, eu também, se eu quiser, eu posso criar mais subdomínios, subcaminhos, melhor dizendo, né? Não é domínios, mas subcaminhos ali dentro. Então, por exemplo, eu quero que essa aplicação está no ar seja acessado no barra status, por exemplo, e no barra aplicação. Certo? Se eu fizer assim, ele vai dar erro, porque não está mapeado. Então, eu quero que ele faça isso. Quando acessar essa URL, ele retorna aquela frasezinha. Então, posso vir aqui, colocar aqui no Get Mapping, posso colocar barra aplicação. Ctrl S. Vai estar lá, aplicação. Se eu quiser ter as duas possibilidades, certo? Eu posso criar um array de strings aqui. Só que daí eu vou fazer um pouquinho diferente. Então. Por quê? Porque eu não posso só colocar aqui. Quando eu coloco só a string, ele automaticamente joga para uma propriedade chamada value. Então, eu posso vir aqui e botar esse value aqui. E daí aqui eu vou conseguir fazer o meu array de strings. Tá? Beleza. Então, aqui, vamos ver se vai funcionar. Tá lá, aplicação. E se eu tentar acessar só o barra status, vai estar funcionando também. Então, pessoal, deixa eu confirmar aqui, ó. Não, assim também vai funcionar. Eu posso botar ali entre chaves, vai funcionar. Não preciso o value, tá? Se colocar também não vai dar problema. Bom, então aqui eu estou dizendo, ó, quando eu acessar, vier uma requisição para o barra status, ele vai verificar os métodos que tem dentro desse objeto que ele instanciou, dessa classe. Se for uma requisição do tipo get, e o endpoint vai ser status alguma coisa, né, sem nada, ou status barra aplicação, ele vai cair aqui. Se eu tentar acessar qualquer outro, barra teste, daí não. Daí vai dar erro, não vai conseguir encontrar esse cara aqui, certo? Então, o mapeamento do get, bem simples, bem fácil. Outro mapeamento que dá para a gente ver aqui na brincadeira é fazer o mapeamento do método post. Para isso, nós não vamos mais utilizar o navegador para teste. Eu vou fechar ele aqui. Nós vamos partir a utilizar o Postman, né? Então, o Postman nos dá a facilidade de fazer testes e requisições webs. Então, se nós criarmos aqui, podemos criar a nossa mesma requisição que a gente estava fazendo o teste lá com o navegador, a gente vai fazer aqui. Vai ser o método get localhost barra status. Então, eu vou dar o send aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui, que esse cara não precisa estar aqui. Aqui. Aí, beleza. Então, tá ali ele, ó. A aplicação está no ar. Então, eu fiz a requisição, ele retornou 200, a aplicação está no ar, certo? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou criar uma requisição do status do tipo post. Então, se eu vier aqui colocar o método post, colocar lá o localhost barra status, vai dar o quê? Ó, o errinho lá padrão do Spring, método não permitido. Por quê? Porque eu estou tentando acessar o método post, não está mapeado. Então, para mim mapear o método post, se aqui é getMap, então, intuitivamente, né, deve ser a postMap. Tá lá, postMap. Não preciso colocar, porque eu vou responder direto no barra, né? Então, no status barra, melhor dizendo. E vou criar aqui um método post, por exemplo, que vai retornar uma string post status. E eu vou dar um return só um pouquinho, pessoal. Então, pessoal, peço desculpa, tocou o telefone ali. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer um método post status, que por enquanto eu vou retornar aqui só uma frase, né? Retorno do método post. Ok? Vou fazer esse teste aqui, ver se agora o método post vai estar respondendo. Então, agora, se nós dermos aqui, ele vai retornar o status ok e
o retorno do método post, beleza? Então, está funcionando o nosso mapeamento post, está rodando ali. Porém, como eu já falei em sala de aula, falei em outras vezes, o método GET para buscar as informações, o método POST a gente utiliza para quando a gente quer criar um novo recurso. Ou seja, quando a gente quer cadastrar, inserir um novo usuário, inserir uma nova música, um novo artista e assim por diante, certo? Então a gente vai utilizar para esse sentido. Ou seja, a gente vai fazer aquisição e vai mandar junto dados, informações, ok? Então a gente pode criar aqui, por exemplo, dizer que a gente vai receber no método POST uma string qualquer, certo? Então vou botar aqui uma string texto entrada, que vai ser a nossa entrada, nossa informação que é entrada, certo? E aqui para nós, se nós só simplesmente fazermos assim, a gente não vai estar dizendo para o Spring o que ele vai receber, aonde que ele vai receber esse texto entrada. A gente tem que dizer para ele, bom, tu vai receber aonde? Então, o método post, normalmente a gente recebe através do body, ou seja, no corpo da requisição HTTP. Então, a gente vai dizer aqui na frente, a gente vai colocar uma anotação e vai dizer que essa variável string texto entrada, ela vai vir no body da nossa requisição. Então, a gente vai buscar lá, request body, no corpo da nossa requisição, certo? Tá aqui, texto entrada, né? E para a gente ter certeza, vamos verificar se deu certo, a gente vai fazer um sysout aqui desse texto entrada, para a gente ver se o que a gente está mandando na requisição está realmente chegando aqui no post, no nosso Spring. Ok? Vamos dar um Ctrl S. Então, vamos esperar ele reiniciar. Ó. Reiniciou certinho. Está aqui, não tem mais nada. Agora, a gente vai lá no nosso método, no nosso Postman, né? E a gente vai dizer que a gente vai fazer um método post, vai executar um HTTP post, no localhost 80, status, e no body aqui, ó, tá vendo? Ó, body corpo, a gente vai dizer que vai mandar um texto puro. A gente vai mandar assim, ó, enviando texto para aplicação Spring Boot via método HTTP post. Ok? Eu vou mandar isso aqui lá para cá. Então, se tudo der certo, ele vai receber esse método, ele vai mapear, vai juntar isso que está no corpo, jogar para dentro dessa string e vai imprimir na tela. Aquilo que eu digitei vai imprimir aqui no console. Vamos ver se vai funcionar. Dá um send aqui. Ó, retornou certo, retornou 200, deu certo. Ele processou, vamos ver se deu certo lá. Ó, tá aqui, ó. Então ele deu mais um processamento, questão de dispatch servlet, e está aqui embaixo aquilo que a gente colocou lá, ó, enviando texto para a aplicação Spring Boot via método HTTP post. Ah, não tenho certeza se está certo. Pode vir aqui e colocar então no Postman aqui, novo teste. Então, send novamente. Ó, tá ali, ó, a primeira requisição e a segunda aqui com a palavrinha novo teste. Ou seja, a gente já está recebendo informação aqui dentro. Outra coisa que a gente tem que melhorar é o seguinte, como vocês viram, o retorno em si, o Spring já assimila como padrão o 200. Porém, não é bom você dar esse tipo de retorno aqui, o retorno string. Para isso existe, o Spring trabalha com uma classe chamada Response Entity, né? Como diz Response Entity. Essa entidade, que como o próprio nome diz, né, uma classe, ele vai criar um objeto que dentro dele vai vir todas as informações, como o código que dá resposta, se tiver algum cabeçalho, ó, porque aqui ele bota alguns cabeçalhos por padrão. Se a gente quiser colocar um cabeçalho diferente, o corpo, ele vai vir montar mais certo. Aqui a gente só deu um retorno da string. Então a gente vai dizer que ao invés de dar um retorno string, ele vai retornar o quê? Um response entity, lá do nosso Spring Framework, né? Então, response entity. E dentro desse corpo, do corpo dessa resposta, vai um objeto. E aqui a gente diz qual é o tipo desse objeto, né? Então, aqui nesse caso vai ser uma string, certo? Então, nem sempre vai ser string, depende muito. Pode ser um usuário, pode ser um artista e assim por diante. Mas aqui a gente está dizendo que o retorno vai ser um objeto, response entity, do tipo, e dentro dele vai ter um corpo da resposta lá HTTP, vai ter um string. E daí aqui no retorno, então a gente vai utilizar métodos estáticos dessa classe response_entity, né? A gente poderia dar um new response_entity, mas a gente usa métodos estáticos que ele já cria para nós de forma bem organizadinha. Então a gente vai dar aqui, ó,
response entity, né? Ponto, e a gente vai chamar o método conforme o retorno. Se é ok, né, se for um ok 200, a gente usa esse aqui. Se for created, a gente usa esse, certo? Então a gente pode criar vários. Created, esse método aqui, por exemplo, ele tem um padrão que é o RI. Tem uma outra maneira que é mais fácil de utilizar, nesse caso, dos create, que é tu pega e dá um status. Tu vai dizer para ele qual que é o status que eu vou retornar. Então, sempre lembrando, quando a gente está criando um novo objeto, um novo recurso dentro de uma API REST, o retorno padrão, se deu tudo certo e você criou um novo registro, não é o retorno padrão, é 200. Tá? É a única coisa que é diferente, não é 200. Quando tu está buscando, está apagando, está alterando, é 200. Quando está criando um novo artista, uma nova música, o código correto, se deu certo, é utilizar o 201. Então, a gente vai vir aqui, a gente poderia botar 201 direto, que iria funcionar, ou para ficar mais claro para nós, para o desenvolvedor, mais legível, a gente pode pegar aqui o enum, HTTP status. Esse cara aqui, ó, HTTP status, é um enum, enumeration, ó, enumeration of HTTP status codes. Então, a gente vai pegar esse cara, ponto, e aqui vai ter todos, vai ter o bad request, vai ter o ok, vai ter o created, que é o código 201. E daí a gente vai dizer, bom, tu vai retornar o código 201 e no corpo da tua requisição, tu vai mandar o quê? Retorno método post. Se não quisesse, não precisaria mandar, né? Sucesso. Vou mudar assim, certo? Então, ó, vou dar um Ctrl S e agora vocês vão observar que aqui vai mudar a frase conforme eu botei lá e vai mudar também o código aqui. Essa é a grande diferença. Ele vai vir aqui o código 201, create, ok? Então, pessoal, nós podemos fazer isso aí a partir de agora. Esse string aqui, esse get status, a gente pode deixar aqui string, só para nosso teste mesmo, mas a partir de agora a gente sempre vai dar o retorno, não importa se é método get, post, put, delete, catch, sempre a resposta vai ser um response entry, ok? E sempre a gente vai tentar atribuir com os status corretos. Então amanhã depois a gente vai fazer os tratamentos de erro, se tiver algum erro, a gente vai dizer, não, bad request, alguma coisa nesse sentido assim, né? Unautorized e tudo mais. Beleza, pessoal? Então aqui nesse nosso videozinho, a gente tá aí com 17 minutos, já deu para esse nossa aulinha aqui de mapeamento. Lembrando, o que a gente precisa para criar uma controladora? Então, a gente tem que dizer que essa classe vai ser gerenciada pelo Spring, que vai ser uma controladora REST, e qual é o endpoint que ele vai estar respondendo. No nosso caso aqui, o endpoint vai ser /status. Daí dentro a gente vai criar os métodos Java, que vão retornar as informações, vão receber informações, e a gente vai fazer um mapeamento, a relação entre esse método Java e os métodos HTTP. Então, por exemplo, esse método aqui está mapeado para o método HTTP GET, respondendo tanto no /status ou como no /status a /aplicação. Já o método postMapping, como eu não coloquei nada aqui, ele está respondendo somente no /status, certo? Se eu tentar aqui dar um post /status /aplicação, ele vai dar método não permitido. Por quê? Porque está tentando acessar um post numa URL que não existe, que ele não está mapeado. Não é que não existe, que não está mapeado. Certo, pessoal? Então, esses dois exemplos. Depois, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai trabalhar com os outros métodos, que é o arroba put mapping, tá aqui, o arroba delete mapping, tá aqui, o pet mapping, pet mapping aqui. Certo? Esses são os principais métodos e é os que nós vamos estar utilizando na nossa aplicação. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Agradeço a parceria aí e até daqui a pouco a gente vai postando mais, vai desenvolvendo junto. Abração!